Explica para mim, Dandara, o que é a tua síndrome exatamente? Então, eu nasci com uma síndrome rara, chamada Síndrome de Barber-Say. Eu fui a primeira no Brasil e a terceira no mundo, constatadas pela medicina, até essa síndrome. E quando eu nasci era algo muito novo, né? Não tinha ninguém no Brasil. Então, tipo, eu fiquei isolada numa sala quando eu nasci, né? Porque não sabiam o que eu tinha, não sabia se era algo contagioso. Foi o meu sangue, o sangue dos meus pais foi mandado para fora do Brasil para poder ser estudado, porque no Brasil não tinha ninguém, né? Então não sabiam o que era. Foram descobrir o que eu tinha 4 meses de vida. Então, tipo, eu fiquei internada no hospital até os 4 meses. Aí começaram a me estudar, eu literalmente virei um robozinho nas mãos dos médicos, né? Porque é algo novo, né? Há 23 anos atrás não tinha tanto estudo quanto tem hoje em dia. Então, eu literalmente virei uma enciclopédia na mão deles. Até hoje, né? Até hoje, só que hoje, como tem mais estudos, como tem mais pessoas com essa síndrome, eu acho que eles esqueceram um pouquinho de mim, graças a Deus. Você já encontrou outras pessoas que têm a mesma síndrome que Pessoalmente, não. Tá. Mas pela internet. Depois, eu achei isso muito legal. Que depois que eu me expus na internet, se eu não me engano, veio 4 pessoas atrás de mim, pedindo ajuda, pedindo pra ver com os meus médicos, porque tem lugar que não tem tanto estudo, né? Veio uma mãe que tem um filho com a mesma síndrome, que é pequenininho, pedindo ajuda de como expor ele pra sociedade. Eu achei isso muito legal, porque, tipo, até então, só tinham 12 casos no mundo inteiro, né? Constatados. Sim. E depois que eu me expus, foi aparecendo mais e mais. Acho que hoje, constatado, já tem uns 22 casos. Depois que eu achei isso muito legal. E, tipo, é algo novo, né, para as pessoas. E eu ter aberto as portas para que pessoas com a mesma deficiência que eu vejam que não é um bicho de 7 cabeças. E por isso que eu queria conversar com você. Eu achei o negócio de você fazer o teu TikTok muito legal. Eu te perguntei o que é a tua síndrome, mas, por exemplo, eu já estudei, eu fui ver o que era, eu fiquei curioso, eu gostei muito do conteúdo que você fazia e de colocar, cara, eu imaginava que de alguma maneira isso seria inspirador para quem te assiste. E eu achei muito legal, porque por muitas das vezes eu li muitas coisas, tipo, pessoas tentando me ofender, tentando me colocar para baixo, e eu pensava, meu, será que a minha saúde mental vale a pena passar por essas coisas, ouvir essas coisas? Só que eu já passei por tanta coisa que se a gente for parar se eu for parar pra contar tudo que eu já passei, a gente vai ficar aqui até semana que vem. Imagina. E, tipo, não vai ser pessoas me chamando, ai, cuca, ai, bruxa, ai, não vai ser isso que vai me colocar pra baixo. É claro, eu tenho 23 anos e há 23 anos eu trabalho no meu psicológico pra isso. E eu fico muito chateada com as pessoas que fazem esse tipo de bullying, esse tipo de preconceito virtual, tanto virtual quanto pessoalmente, né? Contei o caso do meu instrutor. Que assim, eu tenho o psicológico preparado, mas tem gente que não tem. Então, tipo, uma palavra pode acabar destruindo o psicológico da pessoa ao ponto dela entrar num nível de depressão ou até um possível suicídio. Então, tipo, isso me deixa muito triste. Saber que pessoas não se importam com as outras, não têm um pingo de empatia para pensar em como aquela palavra vai afetar aquela pessoa. Quando você recebeu esse contato da mãe que teve a criança, qual foi a tua dica? Então, de cara eu mandei mensagem pra minha médica. Falei, o que eu falo? Que eu mando o seu contato pra ele, pra ela, que não sei o que fazer. Aí ela perguntou pra mim como expor, né? Como colocar o filho dela. Porque ela falou que tinha medo de sair com o filho dela. Não pelo filho dela ter a deficiência, mas medo da reação das pessoas. E ela falava inglês, né? Eu tive que usar o Google Tradutor, porque então inglês... não era brasileira. Não, inglês não é o meu forte. Aí fui lá no Google Tradutor, escrevi um mó textão, e no texto eu falava, tenta não se importar com a opinião dos outros, porque o diferente sempre vai chamar atenção, né? Não, a pessoa tem uma deficiência, mas se a pessoa tem um olho claro, ela chama atenção, se a pessoa você tem uma tatuagem doida, muito, desculpa a palavra, muito foda no braço, ela chama atenção. Obrigado. Então, tipo, o diferente, ele chama atenção. Então, se a gente fosse importar com a opinião dos outros, a gente não vive. A gente não vive a nossa vida. A gente só fica parado no lugar, enquanto as pessoas começam a atacar pedra, você só se afunda mais. Então, não tem por que se importar com a opinião dos outros. Eu já passei coisa até dentro da minha casa. Já escutei coisas de pessoas da minha família. Que hoje em dia eu paro e penso, nossa, se eu tivesse escutado, eu tava no fundo do poço.
Porque, assim, você escutar coisas de pessoas de fora é uma coisa. Agora, você escutar coisas de pessoas que é do seu cotidiano... Se imagina, claro. É claro. tenso. É tenso. Me fala o seguinte, fisicamente, o que é, então, isso? Então... Exatamente que tipo de limitação? Porque você enxerga normalmente... Exato. Qual é a questão, então? Então, quando eu nasci, como eu falei, eu nasci cega, eu nasci com uma massa branca nos meus olhos, né? Nasci cega, nasci cheia de pelo. Nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente, porém eu nasci com baixa visão, né? Depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desligue? Não, a luz do sol, calma. Tá. Fala aí, se alguma coisa te incomoda. Eu tô odiando estar aqui, eu falo, não, só a luz do sol mesmo. A luz do sol, não, tanto que na minha bolsa tem óculos de sol, não consigo sair na rua sem óculos de sol. Tá. Nasci com excesso de pelo, nasci sem pálpebra, ou seja, eu tive que fazer reconstrução, tive que tirar a cartilagem de trás da orelha para poder reconstruir as minhas pálpebras. Tá. Ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos, eles ainda não fecham 100%. E, como dá pra perceber, esse olho ele é mais fechadinho. É um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus 2 olhos, né? Deixar os 2 do mesmo tamanho e eu ficar cega. Tá. Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os 2 e os meus 2 olhos não aguentarem a claridade. Perfeito. Então, o que eles falaram? Vamos abrir só um? Que se der bosta, tem o outro. Ótimo. Não é uma decisão inteligente. Não, graças a Deus não deu bosta nenhuma, né? Mas mais pra frente eu vou abrir esse olho pra poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é só o que tem de diferente no meu rosto. O que... e é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genético, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tataravó, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos no Brasil para poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina lá há 100 anos atrás. Né? Não tinha recurso nenhum, então sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. O teu... você teve que fazer muitos procedimentos, assim, de cirurgia, algumas coisas assim, ou não? Então... Quando novinha, ainda recém-nascida, na época que eles estavam me estudando, eu fiz 5 cirurgias nos olhos, né, pra reconstrução das pálpebras. Tá. Tanto que eu acho que ainda vou fazer mais umas 2 para reconstruir a pálpebra desse olho. Tá. E já fiz mais de 30 na boca. Porque, por conta da minha síndrome, eu tenho a minha gengiva muito fibrosa. Ou seja, ela é muito dura. E a minha gengiva, ela cresce. Entendi. Então, tipo, se eu deixar, eu fico banguela. Entendi. Então, tipo, tem que sempre estar tirando. Tanto que, você tem noção, eu fui ter dente mesmo com 6 anos de idade. Porque, tipo, eu tinha o dente, porém a gengiva cobria. A gengiva que cobria. Exatamente. Entendi. Então, tipo, eu tive que fazer vários processos. É que hoje ela demora mais pra crescer. Hoje eu faço em média 1 vez por ano. Nessa cirurgia. Mas quando eu era criança, a cada 3 meses eu tava fazendo. Então, tipo, cada 3 meses tomando um monte de anestesia, porque gengiva fibrosa, a anestesia não pega. Né? Então não podia tomar anestesia geral, porque eu tenho um problema com anestesia geral, meu coração para. Então, era na raça ou você ficava sem dente. Não tinha muita escolha. Então, tipo, além de passar tudo que eu passava na infância, com preconceito de professor, de coleguinha, de gente da família até, ter que passar por essas coisas toda semana tá sendo monitorada de cima a baixo para ver se tem alguma coisa no seu corpo, sendo cortada, sendo estudada, sendo virada de ponta cabeça. Então, tipo, acho que era algo demais para uma criança só, sabe? E esse processo de ter que frequentar o hospital e com frequência, ele durou até quando? Continua. Assim? Porém, quando eu era criança, era toda semana eu ia no hospital. Hoje, como eu já tô macaca véia, então, a cada 1 ano, geralmente, eu faço as minhas consultas de rotina, né? Como todo adulto tem que fazer. Aí eu passo em oftalmo, psicólogo, odonto, dermato, passo em tudo. Né? Pra eles me revisarem, pra ver se precisa fazer alguma coisa, pra ver se tá tudo bem com a minha saúde. Mas todo ano eu ainda passo, ainda tenho essa... E é tudo sempre normal? Ou existe algum risco? Você fala do coração, mas... Não. Coração coração, assim, teria em qualquer pessoa. Sim, que quando eu tomei a primeira anestesia, eu tomei com 14 dias de vida. Ou até menos, não lembro. Quer dizer, não lembro mesmo, né? É o que me contam.
Se você lembrasse, eu ia ficar um pouco assustado. Eu lembro quando eu tinha 14 dias, eu falava, ser humano é evoluído demais pra mim aqui. Eu tive 2 paradas cardíacas por conta da reação à anestesia. Então, tipo, eles tomaram muito cuidado pra me dar novamente anestesia. Porque, digamos que meu coração meio que rejeita a anestesia. Então, tem muito perigo de eu tomar e meu coração parar de novo. Tá. Tanto que quando eu for fazer cirurgia nos olhos, eu não vou mais tomar anestesia geral.